Mateus capítulo 27. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Todo mundo achou? Então vamos orar? Pai, nesse momento nós clamamos a Ti para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor abra o nosso coração, para entendermos a Tua palavra e para podermos aplicá-la na nossa vida. Que o Teu nome, que está acima de todo nome, seja glorificado nesse momento, Deus. Que o Senhor seja exaltado através da leitura e aplicação da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las nos cofres das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Até aí. Semana passada, o pastor Lucas pregou sobre o quê? Sem colar. Sobre Pedro que negou a Jesus. Isso, que Pedro negou a Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. E agora, a gente vai ver. Está cortando ali. Agora a gente vai ver outra traição de Jesus, né? Que já aconteceu, mas a gente vai ver agora o resultado final dessa traição. E Pedro e Judas, aqui no Evangelho de Mateus, nesse momento em que Jesus está sendo julgado, desde o momento da última ceia até agora, são os 2 discípulos que estão em evidência, porque são os 2 discípulos que vão fazer a maior traição contra Jesus. Os outros 10 discípulos também traíram Jesus, não traíram? Porque lá para trás a gente viu Pedro falando: Senhor, ainda que todos esses te larguem, te abandonem, eu jamais o abandonarei. E o texto aqui fala que todos os outros disseram a mesma coisa. E aí quando Jesus é preso, o que acontece? Todo mundo foge. Não fica um ali. Só que depois que todos eles fogem, tem 2 discípulos que vão escondidos. Se tornam espiões ali da situação. Um é Pedro, que vai até o pátio da casa do sumo sacerdote, e ali acontece as 3 negações de Jesus. E o outro é João, que a gente vê lá no Evangelho de João que ele vai junto também, só que ele vai mais para dentro da casa do sumo sacerdote. E ali, vocês viram, eu estava aqui na semana passada, a traição de Pedro. E como que termina ali o texto? É o final do capítulo anterior. Qual que é a última oração? E Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
estado que a gente encontra, por último, a Pedro, até aqui. Ele sai do lugar da traição e chora amargamente. Aí Mateus muda o foco de Pedro e volta para Jesus. Não bem Jesus, mas ele volta lá para o sinédrio que está reunido para condenar Jesus. E o texto fala que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. A gente viu que antes do texto da traição de Jesus, da traição de Pedro, quer dizer, o sumo sacerdote rasgou as vestes e proclamou que Jesus era blasfemo, né? E que ele merecia a morte. Só que os judeus, eles não tinham autoridade para matarem alguém sem que os romanos autorizassem. Eles até poderiam, né? No sentido de que eles iam ter que arcar com as consequências, né? Porque ia ser investigado pelos romanos por que aconteceu a morte e tal. E se os assassinos fossem condenados pelos romanos, eles seriam mortos também. Então eles resolveram pedir ajuda para os romanos para matarem Jesus. Então eles entraram em conselho e falaram: a gente precisa matar ele, mas a gente precisa que os romanos façam isso. E aqui tem tanto essa questão de não causar problema com os romanos, mas também tem a questão de não causar problema com o próprio povo. Porque se tanto os líderes judeus apoiassem a morte de Jesus e os romanos também apoiassem, o povo não ia ter força nenhuma para se rebelar contra a morte de Jesus. Então eles foram bem espertos em toda essa formulação da morte de Jesus. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos, ele é conhecido na história como um governador muito tirano, né? Ali na Judéia e Samaria, né? Ele odiava os judeus e ele estava lá em Jerusalém para cuidar da festa da Páscoa que estava acontecendo. Ele morava em Cesaré, mas ele ia para Jerusalém quando tinha festa grande para evitar problemas. E o fato de Pilatos estar ali, nessa região, significa que ele estava de castigo. Como assim de castigo? O grupo político a que Pilatos pertencia tinha uma rixa com o imperador. E o imperador, por volta da época em que Jesus é morto, mandou matar o principal principal líder político do partido de Pilatos. E Pilatos já estava na Judéia porque o imperador não gostava dele. Ele já tinha feito besteira em outros lugares. Então, como castigo, ele é mandado para Jerusalém, para Cesareia, na verdade, né, para tomar conta da região. Por que isso? Principalmente porque a região ali de Israel era um dos principais lugares mais longe do império, e era um lugar muito turbulento, muito propenso à rebelião. Então, quando o imperador não gostava de alguém, mas era uma pessoa importante política, ele mandava para esses lugares problemáticos, que se ele não se desse bem lá, o imperador tinha motivo para dar outro castigo. Então Pilatos era isso, era esse tipo de cara. Ele não gostava de judeus, ele não queria estar ali na região. Tanto que alguns anos depois da morte de Jesus, Pilatos faz besteira de novo e ele é exilado pelo imperador. Ele sai daqui que você não serve para nada. Tipo isso que o imperador falou para ele. Os judeus não gostavam de Pilatos, eles tinham uma rixa muito grande com ele, mas eles precisavam do apoio do governador para matar
Jesus. E Pilatos, como um bom político, ele não queria problemas, principalmente na festa da Páscoa, que é a principal festa dos judeus. Então, ele deixa a situação acontecer, embora ele não queira matar Jesus sem uma acusação direta, mas ele quer evitar os problemas. A gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente for falar na semana que vem sobre isso, né, que é Jesus diante de Pilatos. E aí vem o capítulo, o versículo 3, que muda o foco de novo. Agora o foco está em Judas. A gente não tem como saber em que momento da cronologia aqui da história em que esses versículos do 3 a 10 acontecem. Não dá para saber se o que Judas faz aqui é antes da crucificação de Jesus ou depois da crucificação de Jesus, porque está todo mundo envolvido em mandar Jesus para Pilatos. Todos os líderes, todos os sacerdotes, eles estão nisso. E isso pode ter acontecido mesmo durante esse período, ou pode ter acontecido até depois da crucificação de Jesus. Mas Mateus coloca a história de Judas nesse momento, aqui, antes da crucificação de Jesus, com o objetivo de mostrar que tanto a traição de Pedro como a traição de Judas tem aspectos diferentes, aspectos redentivos diferentes. Na verdade, Pedro, ele reage de uma forma completamente diferente da de Judas. E isso mostra como que o destino dos dois é completamente diferente. Olha lá o texto, versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. O texto fala que Judas ficou com o quê? Remorso. O que é remorso? Sentimento de arrependimento. Sentimento de arrependimento, sentimento de culpa. O que mais? Alguém tem mais? Quando você está com remorso, o que é explica esse sentimento. Peso na consciência. Você fez a pior coisa do mundo, vamos dizer assim. Você fez a pior coisa do mundo para uma pessoa. Eu acho assim, quando, por exemplo, eu era pequeno e precisava disciplinar, eu disciplinava com pancada, com chinelada, aí depois eu ia chorar. Eu ia bater e depois eu ia chorar. Eu acho que isso não é arrependimento, nossa, porque eu não devia ter feito aquilo, eu mereci não apanhar, mas eu era covarde, eu era adulta e ele era criança, eu ficava me questionando. O remorso, ele tem mais a ver com a culpa do que propriamente um arrependimento. Existe um arrependimento por trás do remorso, mas ele não é um arrependimento no sentido da salvação. É só aquele sentimento de culpa, é mais o que a Ana Serena falou do peso na consciência. Eu fiz algo errado. Só que o remorso, ele não chega ao arrependimento por quê? Porque ele não lida com a culpa. Ele só sente a culpa. E fica remoendo aquilo. Não sabe o que fazer com isso. Eu sou culpado e eu não sei o que fazer. E muitas vezes o remorso é tão grande que leva
Olha o que aconteceu com Judas. A pessoa, ela não vê saída a não ser tirar a própria vida. Judas tentou aplacar essa culpa de que forma? Devolvendo as moedas. Ele fala, pega aqui de volta porque eu traí sangue inocente. Mas olha a resposta dos sacerdotes. O que nos importa? Isso é com você. Hoje a gente diz o quê? O problema é teu. Não tem nada a ver com isso. Você que lute. Não é comigo. Por que você veio me procurar agora? Você já fez? O que tem com isso? Eles não ajudaram absolutamente em nada a tirar a culpa dele. E aí ele pega as moedas e atira dentro do templo. Que parte do templo não dá para ele saber, só fala que é para dentro do templo. E aí Deus continua falando que os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, quando a gente vai no os sacerdotes entendiam que por aquele dinheiro ter sido usado para comprar uma acusação, uma sentença de morte, eles não podiam usar como oferta para o Senhor. Eles não podiam colocar no tesouro. Então eles usaram para outra coisa. Usaram para comprar um terreno para usar de cemitério para pessoas estrangeiras. Porque os judeus não podiam ser enterrados junto com os estrangeiros e vice-versa. Tinha que ter um lugar específico para cada grupo. E isso era a necessidade desse campo naquela época era bem grande, porque tinha muitos estrangeiros em Jerusalém, na Judéia, na região. Então eles resolveram esses problemas com o dinheiro pela traição de Jesus. E aqui a gente tem que pensar um pouquinho sobre como que a gente lida com o remorso. Porque todos nós sentimos remorso por alguma coisa. Já sentimos ou ainda vamos sentir. Ou pode estar sentindo agora remorso por culpa por alguma coisa. Não sei. Mas o problema da culpa é que a gente não... o problema com a culpa acontece quando a gente não entende aquilo que Jesus fez por nós. A gente lê, canta várias coisas sobre isso, que Ele tirou a nossa culpa. Ele perdoou os nossos pecados. Ele não tem mais acusação contra nós. Mas o remorso, quando ele toma conta do nosso coração, da nossa mente, faz com que a gente se esqueça disso. E fique só remoendo na nossa cabeça. E aí a gente fica falando: caramba, eu sou muito idiota, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. E fica essa coisa na nossa mente sem parar, que vai poluindo o nosso coração, poluindo a nossa mente, e não sobra espaço para mais nada. E aí a gente não consegue olhar para Deus, a gente não consegue olhar na cara do nosso irmão, a gente não consegue fazer mais nada. Quando a gente lê esse texto de Judas aqui, a gente não tem que... a gente não pode pensar que Judas estava bravo ou estava indignado. Imagina uma pessoa com a feição completamente desfigurada, sofrendo, com uma dor emocional gigantesca. Lembra, ele andou com Jesus 3 anos, diariamente. Ele dormia junto com Jesus, ele comia junto com Jesus, ele fazia tudo junto com Jesus, assim como Pedro, como Tiago, como João, como todos os outros discípulos. Os outros discípulos, eles estavam passando pela mesma coisa que Judas estava.
mas Judas resolveu trair. Eles traíram fugindo. Judas traiu entregando Jesus para as autoridades. Se a gente parar para pensar como que os outros discípulos estavam nesse momento, Pedro a gente já viu como é que ele estava. Chorando amargamente. João estava lá vendo todo o desenrolar da história. E os outros 9? Estavam escondidos. Será que o coração deles estava amargurado? Com remorso? Será que eles estavam com medo? Como é que eles estavam? Judas tentou resolver o remorso dele, a amargura da alma dele, tentando desfazer aquilo que ele fez. Por isso que ele pegou as moedas e jogou para dentro do templo. Ele tentou devolver as moedas. Fala, se eu devolver o lucro que eu obtive na traição, então eu vou sentir paz. Se eu tentar reaver, se eu tentar desfazer pelo menos um pouco daquilo que eu fiz, talvez eu tenha paz. Só que ele joga as moedas para dentro do templo, o que ele sente? Mesma coisa. Aliviou alguma coisa jogar as moedas de volta? Não. Não adiantou absolutamente nada. Por quê? Porque o remorso, ele só pode ser expulso da nossa vida por meio do arrependimento. E o que é o arrependimento bíblico? O arrependimento bíblico, ele implica em mudança de vida. A gente sempre fala, né? Arrependimento é, você está indo para cá, você se arrepende, então dá meia volta e vai para o outro lado. Tem algumas pessoas que estão dando testemunho, né? Fala, eu estava andando nas drogas, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, e aí a minha vida deu um giro de 360 graus. 360 graus, eu estou no mesmo lugar. É um giro de 180 graus, é o contrário. Eu vou para o caminho contrário. Judas, ele estava no caminho do remorso e continuou no remorso. Esse arrependimento que ele teve é só aquele arrependimento de não devia ter feito isso. Mas não houve mudança de atitude, de coração, não houve nada disso. E por causa disso, o coração dele vai se afundando nesse sentimento, vai se afundando nesse desespero que o remorso causa no nosso coração. E aí o texto fala, aqui capítulo 27, versículo 5. Versículo 7. E tendo então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, atirou-se e enforcou. E se enforcou. Versículo 5. Lá em Atos, vai falar que Judas comprou um terreno, daquele dinheiro, onde ele se enforcou. E onde ele caiu e as entranhas dele se abriram. Tanto o texto de Atos como de Mateus, eles não são contrários, mas eles são complementares. Existem muitas formas dessas duas coisas acontecerem. O mais comum, que era o que a igreja acreditava logo no começo, é que Judas teria se enforcado, e a corda o galho onde ele se enforcou quebrou, e aí ele caiu, e na queda caiu sobre as pedras e abriu as entranhas dele. Na região ali existem muitos terrenos exatamente assim,
com uma árvore na beira de um precipício, né, ou de uma encosta, com pedras lá embaixo. Né? Então ele amarra a corda, se enforca, a corda quebra, cai e morre. Outra forma da mesma coisa acontecer é ele se enforcar, e por causa do calor da época, né, daquele período, o apodrecimento da carne é tão rápido que a própria corda é despedaçada pela podridão da carne, cai o corpo e despedaça também. Tem outras formas disso acontecer também. Mas a grande questão é que Judas se suicidou. E é o que acontece com muitas pessoas quando são levadas pelo remorso. Aquela coisa fica na mente delas, elas não conseguem mais viver, não conseguem mais pensar em outra coisa. E se alguém na história da humanidade tinha motivo para ter remorso, era Judas, né? Ele entregou o Filho de Deus, ele mesmo fala: eu traí sangue inocente. Ele sabia que Jesus não era culpado de nada, mas ele cresceu os olhos no dinheiro, né? O evangelista já fala também que ele roubava do dinheiro que pertencia aos apóstolos, mas ele chegou nesse ponto onde ele não viu mais solução. E Jesus já tinha falado a respeito do traidor, não tinha? Para esse não tem escapatória. Melhor seria para ele que o quê? Não tivesse nascido. Porque o destino de Judas é o inferno. Ele traiu o sangue inocente, não se arrependeu e se suicidou. Qual que é o principal motivo da gente cultivar o remorso? Porque tem que ter um motivo por trás. Quem que gosta de ficar remoendo as roupas do passado? Ninguém. Mas o principal motivo é um dos principais motivos que nos leva a cometer outros pecados. É o orgulho. O orgulho nos impede de reconhecer que a solução está em Jesus, está fora de nós mesmos. Nos impede de reconhecer que a gente não é capaz de lidar com essa situação. Eu não sou capaz de eliminar a minha culpa, eu não sou capaz de perdoar a mim mesmo, a não ser Jesus. E a gente tenta, com todas as nossas forças, com todas as nossas soluções, a gente fica imaginando situações, a gente fica imaginando maneiras de conseguir livrar da culpa e a gente não consegue. Quando tudo aquilo que a gente precisa fazer é o quê? Fala: Jesus, eu pequei, tira a minha culpa, eu fiz errado. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu sou orgulhoso. Tira isso de mim. Mas o nosso orgulho nos impede de ver que a gente não é incapaz de fazer isso sozinho, e a culpa vai permanecer. O simples pedido de perdão ao Senhor é o que é necessário. Mas aquilo que é simples de falar, quando nós somos orgulhosos, é difícil de fazer. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já brigou com uma pessoa e você ficou segurando aquilo no coração e não pediu perdão? É gostoso esse sentimento? Ficar remoendo? Ninguém gosta disso. Isso só deixa o nosso coração mais duro, mais sujo.
mais impuro. Isso é muito comum com pessoa casada, né? Quando o seu cônjuge faz alguma coisa que você não gosta, como é que fica? E quando você faz alguma coisa que o seu cônjuge não gosta, como é que fica? É fácil pedir perdão? É fácil reconhecer que está errado? Não é. Por quê? Orgulho. Ninguém gosta de reconhecer um próprio erro. Mas o orgulho leva somente para um lugar, para a morte. O orgulho leva para uma vida sem Cristo, sem perdão, sem compaixão. E a pessoa orgulhosa, a pessoa rancorosa, a pessoa com remorso, ela morre sozinha. Sem paz, sem ajuda, sem amor. Que o nosso coração não seja tão duro, tão orgulhoso, de não colocar os joelhos no chão e pedir perdão para o Senhor, em primeiro lugar. E caso seja necessário, caso seja ainda possível, pedir perdão para quem a gente ofendeu. Amém? O final do texto fala sobre o cumprimento de uma profecia. Olha lá, versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse texto, ele faz referência a duas passagens do Antigo Testamento. A primeira é Jeremias, que ele fala aí, tanto Jeremias capítulo 17 como capítulo 19, que é quando Jeremias vai comprar um campo, e também Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, que é praticamente a citação que está aqui no texto. A gente não sabe por que Mateus falou Jeremias e não Zacarias, mas a ideia da compra do campo, do cumprimento da profecia, tem mais a ver com Jeremias e a citação com Zacarias. A melhor explicação, ou uma das melhores explicações que eu vi sobre isso, foi que antigamente os livros dos profetas eles eram colocados como uma coleção, e normalmente quando eu ia fazer uma citação, citava o nome do primeiro profeta que dava início àquela coleção, Então, no caso aqui, o livro que Mateus está citando começava com Jeremias, porque Jeremias também era o profeta mais importante dos dois, para os judeus. Era mais importante que Zacarias. Mas a grande questão aqui é que mais uma profecia se cumpriu a respeito do que envolve a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele narra cerca de 79, se não me engano, profecias cumpridas do Antigo Testamento. Mais ou menos isso. Olha que absurdo, 79 profecias. E as pessoas ficam admiradas quando um adivinho qualquer aí, que aparece na TV, que aparece em algum lugar, acerta o resultado do jogo de futebol. Lembra na época da Copa que tinha os animais adivinhos lá, que ia descobrir quem que ia ganhar a partida? O polvo, aí tinha coelho, tinha até tartaruga para adivinhar.
Mas olha o que as pessoas fazem. Elas colocam confiança no animal. Nem falar animal, vamos falar nos adivinhos que existem por aí, que falam que um monte de coisa vai acontecer. Falam coisas bem aleatórias que vão acontecer. A maioria das coisas não acontece, mas às vezes uma coisa ali dá certo. Não, aquilo ali deu certo. Ela falou, vou acreditar em tudo que falar. E vão, dão dinheiro, tal, e a pessoa vai lá e vive a custa isso aí. Vai lá no jornal e abre lá na parte de astrologia. Aí qual que é o seu signo? Vai lá no seu signo e vê qual que é a sorte do dia. E vive de acordo com aquilo. Quantas vezes isso dá certo? É um chute que às vezes dá certo, mas é um chute. Aparece lá, hoje você vai ter sorte no amor. Quantas pessoas no mundo nasceram naquele signo? Bilhões, não é? É claro que dentro desses bilhões alguém vai ter sorte no amor naquele dia. Mas quero ver algum desses adivinhos, algum desses profetas profetizar 79 coisas e elas acontecerem exatamente assim. A gente viu hoje no começo do culto o Senhor falando lá em Isaías 48. Eu anuncio as coisas que vão acontecer. Sou eu que faço essas coisas acontecerem. Por quê? Porque eu estou lá. E tudo aquilo que o Senhor profetizou, que ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque tudo aquilo que ele profetizou, aconteceu, que já era para ter acontecido. Faltam algumas coisas. E uma delas qual que é? A vinda de Jesus. Ele profetizou o nascimento de Jesus, profetizou a morte de Jesus, profetizou a ressurreição de Jesus. Essas coisas aconteceram? E assim como essas coisas aconteceram, a volta de Jesus vai acontecer. Amém? Alguma dúvida? Pastor, sobre o remorso, e pesou sobre Judas, né? Porque teve um peso maior, porque ele traiu a Jesus. E ele jogando as moedas é como se ele quisesse aliviar o peso, né, da sua consciência, né, de forma de arrependimento. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia que é os irmãos Caim que matou Abel e não houve, a gente não vê que não houve remorso da parte dele, a não ser ódio. Nós vemos também os irmãos de José que fizeram e no decorrer eles não aparenta remorso também. Nós vemos também aquele que violentou a sua irmã, Tamar, né? Eu esqueci o nome dele, e ele repudiou ela depois, né? Não houve remorso, mas é totalmente diferente, né? Mas no caso de Pedro houve um grande arrependimento. No caso de Judas, um remorso aparente, né? E nos outros não houve. Mas eu achei aqui no Salmo 32, no versículo 3, o que causa no coração da pessoa quando ele não libera essa situação no coração dele para Cristo, o que causa dentro dele, no espírito dele. Então fala que enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Enquanto ele não confessar, enquanto ele não falar, enquanto ele não abrir o coração dele, ele vai estar sempre naquele estado de amargura, de pressão, e é só abrir a boca e ir ou até a pessoa, ou diante de Cristo, se for um pecado pessoal entre ele mesmo, dele mesmo, quebrou a comunhão dele, Deus, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas
que estão afundadas no remorso, elas chegam a tirar a própria vida, que elas não conseguem lidar com isso, né? Porque esse sentimento causa exatamente isso que Davi falou: é envelhecer os meus ossos, a minha carne dói dia e noite, eu não tenho paz, eu não tenho... E a pessoa se afunda, e a única solução que ela encontra é tirar a própria vida. Logo, Salmo 32, dá a causa e dá o resultado, o que ele fez depois. Então eu confessei os meus pecados. Salmo 51, mesma coisa. Então a gente vê que o pecado de Pedro e o pecado de Judas, embora sejam na prática o mesmo, né, de traição, o final é diferente. Para Pedro, a gente vai ver aqui em Mateus, bem rapidamente, mas o texto de João, ele é bem mais claro na restauração de Pedro. Deixa eu ver aqui. Em Mateus nem fala sobre a restauração de Pedro, mas em João sim. E o interessante é que quando Jesus restaura Pedro, Jesus ele não vem com o dedo apontado. Você me traiu, eu falei que tu ia trair 3 vezes, eu falei? Eu te disse, eu te avisei. Né? Tu falando, bateu no peito, né? Não vou para a cruz com o Senhor, cadê? Eu olhei para o lado, tudo estava lá. Mas Jesus chega para Pedro e chega separado dos outros. Ele não pega Pedro e fala no meio de todo mundo. Ele separa ele dos outros e pergunta 3 vezes a mesma coisa: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que a última vez que Pedro teve que mostrar isso, o que ele fez? E ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E nas 3 vezes o Senhor fala, responde a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. Que lembra, João apresenta Jesus como bom pastor. E ele está dando essa responsabilidade para Pedro de cuidar das ovelhas, porque ele sabe que o amor que Pedro tem por Jesus é o mesmo que Jesus tem pelas ovelhas. E quando Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, é porque Jesus sabia mesmo. E ele reconhecia esse amor em Pedro. Não é a restauração de Pedro, ela é feita não voltando para o pecado de Pedro, mas partindo dali para frente. Por quê? O pecado de Pedro ficou aonde? Na cruz. Jesus pagou lá na cruz, alguns dias antes, né? E agora, Pedro, é daqui para frente. Isso vale para qualquer um de nós. A gente falou isso no EBD hoje, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos agora nova criatura em Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que fala conosco de maneira tão rica e tão poderosa. Muito obrigado porque é através dela que nós entendemos o teu perdão pelos nossos pecados. É por meio dela que nós entendemos que o Senhor nos livra da culpa e que nós não precisamos ficar remoendo o nosso pecado, não precisamos ficar remoendo a nossa culpa, porque o Senhor levou tudo isso na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, porque não existe mais nenhuma acusação contra nós. Ninguém pode apontar o dedo para nós, porque o Senhor perdoou os nossos pecados.
Nós queremos te louvar e te agradecer todos os dias da nossa vida, por essa grande salvação que o Senhor nos concedeu. Abençoa cada um de nós, Senhor, que possamos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, que nos lava e nos purifica de todo pecado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém. Amém.